Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 28 de dezembro, a igreja celebra os santos inocentes. A cor é vermelha porque celebra-se o martírio, não é? O evangelho é Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pegue o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, o texto de hoje, muito conhecido, chamado Texto da Fuga para o Egito. E a igreja celebra o Dia dos Santos Inocentes. Eu pensei numa reflexão, de maneira didática, novamente pensando a partir de 7 breves pontos. O primeiro ponto é olhar a literatura apócrifa. A literatura apócrifa são livros que não estão na Bíblia e que narram essa fuga de José e de Maria para o Egito. Interessante que é muito fantasiosa. Vou citá-la a título de curiosidade, não é? E essa literatura apócrifa diz coisas muito interessantes, que enquanto eles passavam no deserto, as palmas se abriam para oferecer água para a Sagrada Família. As árvores, aquele palma, né, que é uma árvore própria do deserto, né, de lugares secos. Os leopardos e os leões faziam uma espécie de escolta para proteger a Sagrada Família. E Jesus acelerava a viagem para que seus pais não sofressem tanto com o calor. E outra coisa interessante é que os anjos os acompanhavam para servi-los durante a viagem. São citações interessantes dos livros apócrifos sobre essa fuga para o Egito. Segundo ponto, José se move em harmonia com os sonhos de Deus. Construir uma vida e uma família segundo os sonhos de Deus. Deus lhe fala através dos sonhos, por isso está muito em alta a imagem de José dormindo, né? Deus fala a José através dos sonhos e diz o que ele deve fazer. José, curioso que José não diz uma só palavra, ele é um homem do silêncio, da contemplação, é um homem que escuta. Ele não diz uma palavra, apenas obedece a Deus e vai para o Egito, para salvar o seu filho. Interessante que, terceiro ponto, a desventura não desintegra uma família. Não destrói uma família quando esta família está centrada em Deus. Muitas desventuras, às vezes, destroem nossos lares, porque não estamos preparados, porque não estamos unidos profundamente a Deus. Então, essa família não é destruída por conta desta desventura. Mas, pelo contrário, essa desventura será uma oportunidade para José mostrar ainda mais o seu amor por Maria e pelo menino Jesus. Ele abre mão de tudo, de uma vida estabilizada, do lugar onde trabalhava, de sua carpintaria, de tudo, para fugir para o Egito, para salvar a vida do menino e conservar a família. Quantas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas para conservar uma amizade, conservar uma família, quando vemos que vale a pena, não é? Então a desventura não desintegra, não destrói, mas faz crescer. E José não é alguém que pensa em si mesmo, mas pensa na família. Normalmente os pais vivem para os filhos. Quarto ponto, gostaria de citar, é que eles não fogem para o Egito porque o faraó fosse uma pessoa boazinha. Não é que eles fogem para lá
porque dizem, lá vai ser tudo mil maravilhas. Não. Essa peregrinação, da saída deles para o Egito, tem um valor teológico e ao mesmo tempo simbólico. Por quê? Porque essa peregrinação representa a peregrinação do homem que vive um eterno êxodo para libertar-se interiormente. Então Jesus vai ao Egito, que é a terra onde tudo começou, onde começou o sofrimento, para libertar o homem, não mais de uma escravidão sociológica, mas para libertar o homem de dentro para fora. Ele vai ao Egito, quer dizer, a casa do faraó, dos deuses que oprimiram o povo por longos anos no Egito. Ele vai para libertar, para operar uma libertação. Quinto ponto interessante. Nós cristãos devemos defender a inocência de Jesus em nossas casas, porque Herodes é um homem muito mal intencionado. Herodes jogava com a inocência dos frágeis e seus planos incluíam a morte das crianças. Quer dizer, era uma figura esquisitíssima. E nós vamos ainda tocar um pouco mais nessa figura de Herodes. Quem era este Herodes? Primeiro, Herodes, que representa as realidades do mundo, é um homem inseguro. Inseguro porque era um rei ilegítimo, não tinha sangue real, tinha usurpado o trono. Então, essa realidade de poder, de alguém que quer manter-se no poder a todo custo, quer conseguir o poder a todo custo e quer manter-se no poder a todo custo. É uma realidade também muito presente nos dias de hoje, presente também em muitos lugares, na vida política, no dia a dia. Chegar ao poder, não importa como, e manter-se no poder, não importa como. Herodes vivia no poder e para o poder. Cristo deverá ser morto a qualquer custo. Herodes precisa matá-lo para se manter no poder, porque ele se sente ameaçado por um menino. Então ele sente não somente raiva, como sente inveja. Quando os reis magos chegam e dizem, nós viemos ver o rei dos judeus. E Herodes diz, mas eu sou o rei dos judeus? E ele sente grande inveja e raiva. Ele é um homem inseguro. Veja que Herodes, para manter-se no poder, matou boa parte da família. Está disposto a matar agora todas as crianças que estiverem na idade até 2 anos, para não arriscar perder o poder. O poder é algo que não se pode perder na cabeça de Herodes. Quer dizer, cada um vive para um determinado, ou almeja uma determinada coisa. Herodes vivia para o poder. Mas era um rei sem realeza, um nobre sem nobreza, um homem bruto, um insensível, um rei inseguro, que não era amado pelo povo. Era um rei ilegítimo, não era amado e não era estimado. E, como eu disse agora há pouco, matou a própria família e queria matar também crianças. Queria matar, a criança representa o que é belo, o que é espontâneo, mas representa também o que questiona. Quem é esse rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus? Então ele se sente questionado. Muitas vezes quem está no poder, nos poderes do mundo, não aceitam questionamento e tramam todo tipo de coisa para não serem questionados. Então é um pouco o que acontece no evangelho desse dia, José, muito consciente da sua missão de proteger a família, ele foge com a família para o Egito, para defender a vida da esposa e para defender a vida do filho. José é um homem muito consciente da sua tarefa. A tarefa do esposo, do pai, é tornar a esposa e os filhos seguros, porque o marido, o dono da casa, é uma espécie de muro, um escudo, uma proteção. E o homem precisa ser esta fortaleza para o filho, para os filhos e para a esposa. Demonstrar essa maturidade e não ser uma criança birrenta. Porque quando o pai ou a mãe assumem o lugar dos filhos e dos filhos birrentos, a família se desestrutura. Pois bem, José é consciente, entende as condições, o tempo, procura escutar Deus, de modo a escutá-lo na intimidade da oração,
com o Senhor. Quer dizer, José é alguém muito profundo, não é um tolo e nem alguém que age com superficialidades. Quer dizer, ele sabe da sua missão. Ele sabe que precisa defender a sua família. Continuamente, os maridos precisam vencer os seus infantilismos, os seus narcisismos. Também as mães de família. Todos nós precisamos lutar contra isso para estarmos à altura de cuidarmos de família, para estarmos à altura de conduzir uma família. Eu dizia ontem na homilia que um pai só é um bom pai se tiver sido um bom filho. E alguém só deve pensar em conduzir uma família se aprendeu como filho a ser conduzido pelos seus pais, aprendeu pela obediência. Portanto, hoje nós celebramos o dia desses santos inocentes, crianças que morreram assassinadas, porque Herodes não queria perder o seu poder. Vemos um homem louco, alucinado pelo poder, alguém que diz: eu não posso arriscar, eu preciso matar, mesmo que seja minha família, mesmo que sejam crianças, mas eu preciso me manter no poder a todo custo. Então é um homem maluco, um homem que perdeu a razão, porque deseja, por todas as maneiras, manter-se no poder. E quando José e Maria estão no Egito, recebem depois uma outra visita do anjo que diz: olha, podem voltar para casa, não é? Podem voltar para casa porque Herodes já não vive, Herodes morreu. Então não há mais ameaças para o menino. Quantas lições nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Quanta coisa bela nós podemos aprender. Então que o Senhor nos ajude a pensar mais na nossa família e a pensar na família com desapego, a pensar na família com altruísmo, a pensar na família com bondade, a pensar na família como dom e como graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos preserve de todos os males. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.